Se Deus existe, se Deus é todo o poderoso, como relata as Escrituras, por que Deus permite tanto mal? Olha, isso é uma pergunta boa, né? Uma pergunta boa. Por que Deus permite o mal? Primeiro, que a permissão de Deus sobre o mal consiste na consequência da liberdade de escolha. Né? Deus não criou o mal. Deus criou a liberdade. Deus criou o livre-arbítrio. Então, o mal é fruto das nossas escolhas. Quando Deus plantou um jardim e colocou Adão no jardim, Deus disse para Adão: você pode comer de todo o fruto daquela árvore ali, você não come, porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus deu a Adão a opção de não comer, a opção de não pecar, a opção de continuar bem onde Deus o havia colocado. Então, o mal, quando a gente fala Deus criou o mal, não, Deus não criou o mal. Deus criou o livre-arbítrio. E aí a escolha é nossa. A escolha entre fazer o mal ou fazer o bem é nossa. Você pode ver que há sempre duas opções: caminho estreito e largo, bênção e maldição, céu e inferno, porta estreita, porta larga. Há sempre duas opções. Então, nós somos frutos das nossas escolhas. O que colhemos, de fato, é literalmente o que plantamos. Então, o mal existe não porque Deus o criou, mas sim porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Então, você escolhe. Aí, até Jeremias diz: do que se queixa o homem? E aí a resposta é: queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações 3:40, ele diz assim: ó, esquadrinhemos nossos caminhos, experimentemos-los e voltemos para o Senhor. Então, é uma opção. É uma opção você fazer o bem ou fazer o mal, você ser do bem ou você ser do mal. Isso é uma escolha. Mas o senhor falou que Deus não criou o mal. E por que Isaías ele escreveu que Deus criou o mal? O que Isaías diz lá, que Deus criou o mal no sentido de Deus ser justo, santo e afastar-se do pecador. Uma vez que você tem um afastamento de Deus, o que sobra? O mal. Você quer ver um exemplo? Ó, Gênesis 6. Quando você lê Gênesis 6, você vai ver que a Bíblia diz que Deus teve o aumento da iniquidade e tal, aquela coisa toda. E aí Deus retirou o espírito dele da terra. Então, meu espírito não contenderá. Aí o texto não é original, diz: meu espírito não contenderá comigo por causa do homem. Só que o texto original diz: meu espírito. Não, o texto diz: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Mas o texto original diz: meu espírito não contenderá comigo por causa do homem. Então, a retirada do Espírito de Deus da terra vai ocasionar uma série de coisas. Os filhos de Deus, que tem relação com os filhos dos homens e tal, o julgo desigual que acontece ali. E aí toda aquela geração de gigantes que nasceram e tal. E aí tem uns que vai para uma linha aí que foram os anjos que desceram, tiveram relação sexual com as mulheres e tal, mas não condiz. Isso é coisa do Jimmy Swaggart, que doido. Então, e de mais os outros teólogos besta que tem aqui no Brasil. Então, assim, toda essa maldade. O senhor está proibido de xingar, viu? A pastora Andréia não gosta que eu xingue. A pastora Andréia é minha amiga, ela assiste podcast. Toda essa maldade que há, ela é oriunda da ausência de Deus. Então, Deus criou o mal? Não, Deus se ausentou do homem. E a ausência do bem é a manifestação do mal. Na visão de Agostinho de Hipona é isso mesmo. Ué. Você não faz o bem, automaticamente já está fazendo mal. Automaticamente você faz o mal. Porque a Bíblia diz assim: ó, Deus criou o homem perfeito, mas o homem procurou para si muitas invenções. Então, assim, enquanto você estiver no corpo do pecado, que é esse corpo aqui, a possibilidade de você fazer o mal é grande. É enorme. Aí lembra que Paulo disse: quem me libertará do corpo do pecado? Aí Paulo faz uma metáfora. Essa morte. Ele faz uma metáfora porque naquela época, quando alguém cometia um assassinato, eles amarravam o corpo do morto no corpo do cara que assassinou. E aí o corpo ia decompondo no corpo daquele cara. Então, o mau cheiro, as lavas, tudo ia também acarretando no corpo daquele cara. Quem que vai me libertar desse corpo? É isso que Paulo está dizendo. Como que eu vou me libertar desse corpo? Quem que vai me tirar do corpo desse pecado? Porque, segundo Paulo, nós que já temos Cristo como seu Salvador, nós não somos pecadores. Nós somos a justiça de Deus. Pecadores, o conceito bíblico, é quem vive na prática do pecado. É igual o cara fala: aquele cara é adúltero. Calma aí. Ele é adúltero ou ele adulterou?
Ah, ele adulterou. Então ele não é adúltero, ele adulterou. Ele vive na prática do adultério. Ah, tá. Se ele vive na prática do adultério, então ele é adúltero. É diferente uma coisa da outra, né? É uma diferente. Top. O homem Bem tem explicado. conteúdo, hein? Mete marcha, Du. Pastor, isso daí já cai também, já derruba um pouco de predestinação, né? Que o pessoal fala, versus livre-arbítrio. Tudo que o senhor acabou de falar acaba pendendo mais para o lado do livre-arbítrio. O que o senhor pensa em relação ao livre-arbítrio e Você sabe que eu sou a predestinação? favor da predestinação, né? É mesmo? Eu sou a favor da predestinação, sempre fui. Os irmãos calvinistas fiquem felizes comigo. Eu sou a favor da predestinação. Não essa predestinação doida que vocês pregam. É só você pegar a palavra predestinação. O que é predestinação? É um pré-destino que pode ser mudado. Todo o povo de Israel estava predestinado a entrar Na terra. na terra prometida. Você ouviu Deus falar que alguém não entraria? Não. Deus nunca disse. Só Deus disse, ó, vou dar ao povo uma terra que mana leite e mel, passou glória. Na trajetória, Israel mudou o destino. O que é predestinação? Nada mais é do que um pré-destino, pode ser mudado. Então isso é predestinação. Eu acredito na predestinação? Claro que acredito. Não acredito na ideia de que você está predestinado ao céu. Não, se você estiver predestinado, você não está. Você tem que ser destinado ao céu. Agora, predestinado, não. Todos nós. A Bíblia diz que, qual é a intenção de Deus? Que todos se salvem. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos vão chegar ao pleno conhecimento da verdade? Vão. Porque a Bíblia diz em Mateus 24, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Há uma confusão teológica, porque alguém acredita assim. E até prega, né? Olha, se eu ouvi um pastor falando assim, eu sei quando o arrebatamento vai acontecer. Ué, céu. Eu sei, e não vai ser hoje. Eu falei, rapaz, eu quero a resposta, né? Ele sabe por quê? E os irmãos, não, eu vou responder. Porque o evangelho não foi pregado em todo mundo. Só depois que vai haver arrebatamento. Só que ali é um equívoco, né? Por quê? Porque quando diz que o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim, o arrebatamento não é fim, o arrebatamento é começo. O arrebatamento não é o fim de nada, o arrebatamento é o começo. No entanto, que vai ter 7 anos de tribulação, para quem é pós, não acredita, acredito que alguém já passa, para quem é pré, eu sou pré, então não passo. Eu já passo a tribulação que eu tenho que passar aqui, para não ter que passar 7 anos, 3 anos e meio de tribulação. Não, eu tô fora. Então, assim, você entende que a igreja vai ser arrebatada e depois ela vai ter evangelho, porque pessoas vão ser salvas. A Bíblia diz em Apocalipse que o anjo daí anunciar o evangelho, vai pregar o evangelho e tal, as duas testemunhas. Então, assim, o arrebatamento não é fim, arrebatamento é começo. É só essas coisinhas assim, que a gente precisa entender, porque às vezes alguém faz algum comentário capcioso, diz, pode ficar tranquilo, o arrebatamento não aconteceu agora não. Tem muita gente que não ouviu Jesus. E aí tem duas coisas. Primeiro, que não é verdade que o arrebatamento vai acontecer, porque não chegou ao fim. Segundo, o arrebatamento pode não acontecer para a igreja, mas você pode morrer, né? E aí você fica, não, estou só esperando arrebatamento. Como o evangelho foi pregado no mundo inteiro, então vai demorar. Aí você morre, e aí, meu irmão, se você não estiver preparado, é colo do capeta.